Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 2 do curso Português Instrumental para o Ensino Superior. E o assunto da aula de hoje é coesão e coerência textuais. Bom, começo avisando a vocês que são duas coisas bem distintas. Uma tem relação direta com a estrutura de um texto, ou seja, parte estrutural, gramática, e tudo que tece em volta da gramática, e a outra tem uma relação direta com a parte do sentido, ou seja, com a semântica. Então, uma vai para a sintaxe, o outro vai para a semântica. Porém, tanto coesão quanto coerência são responsáveis pela harmonia do texto, são fundamentais para a harmonia do texto. Então, separadamente, a gente vai estudar primeiro a estrutura, depois o sentido. E a estrutura é estudada quando nós percebemos os elementos de coesão. Estrutura tem a ver com coesão textual. Então, eu começo definindo para vocês, né, que a coesão é o encadeamento semântico que produz a textualidade. Como bem definiu Platão e Fiorin, a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases, e manifestada por elementos formais que assinalam um vínculo entre componentes do texto. Então, como eu falei para vocês, a coesão ela está intrinsecamente ligada à parte estrutural, tá? Estrutura. Quando a gente estuda coesão, a gente vai estudar elementos gramaticais. Ela é marcada, sobretudo, por algumas características distintas, né? A gente pode ter uma marcação de coesão por palavras que retomam ou antecipam outras. Nós classificamos como anafóricos e catafóricos, tá? Termos anafóricos e catafóricos, já já a gente vai falar sobre isso. Temos também a elipse ou apagamento, né? Que é quando a gente retira certas palavras, deixa subentendidas, já que elas são dispensáveis ali, então, são palavras que estão a mais. A expansão lexical, que é quando a gente usa sinônimos e palavras com sentidos semelhantes, justamente para quê? Para não ficar com repetições excessivas, enfadonhas, o texto não fica pesado, né? Além do que, essa expansão lexical ela acaba também definindo um pouco a orientação argumentativa do texto, né? Existem palavras que têm sentidos semelhantes, mas elas não são exatamente com o mesmo peso. Então, essa escolha que a gente faz das palavras é muito importante. E, finalmente, os conectores, que são as palavras que estabelecem a conexão entre as várias partes do texto, parágrafo, frases, enfim, estruturas maiores do texto. O texto ele tem que estar totalmente conectado, totalmente interligado, até para ele fazer sentido. Você lembra que texto tem que ter sentido? E quem é que faz essa costura? Justamente os elementos de coesão. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco desses elementos de coesão, né? Primeiramente, eu destaquei alguns grupos, né? Então, eu vou fazer a leitura e a explicação com vocês para ficar mais fácil. O primeiro grupo que eu separei é o grupo composto por pronomes, verbos, numerais e advérbios. Eles podem ser tanto anafóricos como catafóricos, né? Principalmente os pronomes demonstrativos, esse, aquele, isso, etc. Os pronomes relativos, que, qual, cujo, onde, etc. Certos advérbios e locuções adverbiais, por exemplo, nesse momento, então, lá, etc. E os verbos ser e fazer, além dos artigos definidos, pronome pessoal em terceira pessoa, ele, ela, ou lhe, enfim. São palavras, na verdade, gente, que vão acabar retomando outras, vão ocupando o lugar de outras. Isso fica muito fácil quando a gente observa os exemplos, tá? Falando assim parece que é muita coisa, mas no exemplo fica bem fácil, ó. Eu trouxe aqui um trechinho do conto Os Desastres de Sofia, da Clarice Lispector. E eu vou ler para vocês e já já a gente analisa quais são esses elementos de coesão. Então, olha só, qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era grande, gordo e silencioso, de ombros contraídos. Então, se a gente observar nesse trechinho, eh, existe, lógico, uma referência, uma pessoa a qual a gente se refere, todas essas características se referem a ele, no caso, um professor, porém, ele é dito bem no final, ele não aparece logo de início, ele aparece depois de um certo tempo, né? Então, a autora ela começa descrevendo, falando algumas coisas, e depois ela apresenta esse sujeito que é o professor. Então, o que a gente pode perceber? Ó, que no texto acima, o pronome possessivo seu, né, lá em seu trabalho anterior,
é, é um pronome pessoal, e o pronome pessoal do caso reto, ele, né, que também aparece na variação dele, eles antecipam a expressão professor, ou seja, ele aparece antes, eles aparecem antes da palavra professor ser inserida no texto. Porém, ambos, né, tanto o seu quanto ele, se referem ao professor. Você sabe que está falando desse professor. Não é necessário que ele escreva, ó, qualquer que tivesse sido o trabalho anterior do professor, o professor o abandonara. Não, ele usou o pronome seu, depois usou o pronome ele, né? Sempre reportando ao professor que vai ser falado mais à frente. Então, é uma questão de posição geográfica mesmo. Se a palavra aparece antes daquele elemento maior a que ela se refere, a gente chama de catafórico, tá? Esses nomes são mais complicadinhos, mas é assim que a nomenclatura da língua portuguesa, da linguística, classifica, tá? Já mais a seguida, quando ela fala, ela usa o pronome oblíquo o, né? Que aparece, né? O seu trabalho anterior, nós temos um exemplo de anafórico. Porque, olha só, qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara. Quem é esse o que ele abandonou? É o trabalho anterior. Então, esse primeiro falou o trabalho, depois usou o pronome, isso é um exemplo de anáfora, tá? Com relação a substantivos, verbos e adjetivos, geralmente eles são retomados, substituídos por sinônimos, né? E também podem ser apagados. Muita gente está vendo ali aquilo se repetir por várias vezes. A nossa língua permite, né, que sejam alguns elementos apagados, fiquem subentendidos, nós deixamos. Então, falando um pouquinho mais da relação de sinonímia, né, que é uma relação um pouco mais aflorada, digamos assim, porque existem diferenciações, né? É preciso lembrar que ela está presente no uso também de hiperônimos, que são palavras que mantêm com o outro uma relação tipo contém ou está contido. Por exemplo, a palavra flor, né, que é um nome genérico. Aí quando vocês têm as várias designações de flor rosa, margarida, violeta, já é específico. E assim por diante. E os hipônimos, que é justamente essa relação inversa, né? Então, o hiperônimo seria um termo genérico, flor. Os hipônimos relacionados a esse hiperônimo são rosa, margarida, violeta, são os pormenores de uma flor. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Lia muito toda espécie de livro. Os romances, então, nem se fala, devorava. Então, a gente tem aí livro como se fosse um hiperônimo, porque é um termo genérico, e romance, que é um tipo de livro, um hipônimo. Mais um exemplo, ó. Alguns a vida oferece muito, a outros pouco. A outros o quê? Oferece pouco. Então, a palavra oferecer, ela não aparece duas vezes. Por quê? Porque ficaria uma repetição desnecessária. Então, essa elipse é um elemento de coesão bastante apropriado para a situação, para não ficar repetitivo. O terceiro exemplo é de antonomásia, né? Quando a gente pega uma palavra ou um termo para designar outra coisa, né? Então, a Cidade de Luz foi atingida por terroristas nessa tarde. Cidade de Luz é como comumente é conhecida a cidade de Paris, na França. Importante também destacar os conectores, né? O que são os conectores? Os conectores são as palavras e expressões responsáveis pela concatenação, né, a criação de relação entre os segmentos de um texto. A gente tem frase, a gente tem oração, a gente tem parágrafos, e tudo isso tem que ser ligado, costurado, como a gente falou. O texto ele é tecido, então tem que ser costurado. E muitos desses operadores são as nossas famosas conjunções, preposições e assim por diante. Então, a gente tem ali alguns exemplos, né? Então, portanto, já que, e assim por diante, né? Quando se escreve, é preciso usar o conector adequado, justamente para poder ter uma sequência lógica. Senão, você acaba atrapalhando seu texto e na hora ele pode até ter ali coesão, mas ele fica incoerente, tá? E como eu falei para vocês, a coesão e a coerência, elas andam de mãos juntas. Então, observe a frase, ó, este ano a chuva não foi abundante, mas as colheitas foram boas. Então, eu tenho ali um conector adequado, né? Tem um conector adequado. Não foi boa é uma frase, digamos assim, negativa. Mas as colheitas foram boas, esse mas, nessa posição adversativa, ele está corretamente empregado. Seria errado, por exemplo, se eu usasse um e, né? Somando as ideias. Ó, este ano a chuva não foi boa e as colheitas foram
Aliás, a chuva não foi abundante e as colheitas foram boas. Então, isso é contraditório. Isso não pode acontecer no texto. É preciso usar o conector certo, justamente para contribuir para a formação de sentido, que senão vai perder totalmente o sentido. Então, coesão, como eu falei para vocês, está intimamente ligada à estrutura de um texto. No material de vocês tem muito mais exemplos, tem muito mais descrição do processo. Aqui eu só estou dando mesmo uma pincelada, tá? Então, a coerência ela está intimamente ligada à nossa parte de interpretação, à semântica do texto. O que é a semântica? É o sentido do texto, tem que ter sentido, tá? E existem duas formas da gente interpretar essa questão de coerência, né? Existe a coerência interna e a coerência externa. O que é a coerência interna? A coerência interna ela existe dentro do universo do texto. Quando eu falo texto, gente, eu estou lembrando vocês aqui que texto pode ser um filme, pode ser uma pintura, não só palavras, tá? Tudo que tenha sentido é classificado como texto. Eu coloquei um exemplo aqui que mostra como um erro, né, de português, digamos assim, desbancou toda a coerência interna de um texto. Tá assim, ó, vou escrever minha autobiografia antes que alguém o faça. Então parece assim que teoricamente não há erros de ortografia, não há nada. Há um erro de sentido mesmo. Vou escrever minha autobiografia. Autobiografia já é da pessoa. Então, quem escreve a autobiografia é a pessoa. Ou seja, não tem outra pessoa que possa escrever a sua autobiografia. Alguém pode escrever a sua biografia, mas não a sua autobiografia. Já a coerência externa, ela tem a ver com a nossa realidade. Quando, por exemplo, algo que é dito, colocado, etc., está fora do contexto real, está fora, não faz sentido algum, tá? Bom, agora com relação aos níveis de coerência, nós temos aí destacado alguns dos mais importantes. Então, a gente tem a coerência narrativa, que ocorre quando se respeitam as implicações lógicas das partes narrativas. Então, começo, meio e fim, a estrutura narrativa está coerente, tem os elementos todos ali colocados. Isso é coerência narrativa. Segundo tipo, a coerência argumentativa é com relação aos argumentos. Então, é aquela questão, né? Você não pode dizer uma coisa e se contradizer. Geralmente, quem estuda direito gosta bastante dessa questão, né? Porque é aí que vai ganhando ou perdendo. Então, trabalhar com as argumentações corretas e a linha de pensamento correta é uma forma de coerência argumentativa. Coerência figurativa diz respeito à combinatória de figuras para manifestar um dado tema, tá? O que seriam essas figuras, né? São elementos colocados. Vocês devem lembrar aí, recentemente, não sei se vocês gostam de assistir série, mas foi bastante comentado que em um dos episódios da série Game of Thrones apareceu um copo da Starbucks, né, de café da Starbucks. Então, aquele copo foi deixado ali sem querer, mas ele apareceu em cena. Então, isso é falta de coerência figurativa, porque jamais, numa época daquela, num lugar daquele, ia ter um copo desses em cena, né? Então, é só um exemplo bobinho, mas ilustra quando uma figura, uma imagem ou algo assim está destoando de todo o contexto, perdendo totalmente a coerência daquela harmonia que foi gerada ali naquele contexto específico. Tem a coerência temporal também, que diz respeito às leis sucessivas ou eventos apresentados, com compatibilidade entre os enunciados, os pontos de vista. Então, aquela sequência lógica, né? Não dá para começar pelo fim, depois voltar. Obviamente que em estilística, que é uma parte da linguística, em estilística o autor ele tem a opção de construir algo de forma desmontável, que você possa ler o começo, sem sequência lógica, como, por exemplo, acontece no romance Vidas Secas, que você pode ler qualquer um dos capítulos que eles não perdem o sentido, você pode ler de trás para frente para trás, acaba não interferindo muito na sequência do livro. Porém, para as narrativas mais tradicionais ou aquelas histórias mais tradicionais que a gente costuma ler, a coerência temporal é muito importante, tá? Não dá para começar um negócio de noite, depois pular para dia, depois pula para noite, isso daí não acontece. Coerência espacial diz respeito ao espaço, também é outra coisa lógica. Se você está, por exemplo, narrando sei lá, uma história que acontece em determinado lugar, alguns elementos não cabem ali naquele lugar, né? Então, não é possível você colocar coisas que não combinem com aquele espaço, tá? Isso é falta de coerência. E, finalmente, a coerência linguística, que é a compatibilidade vista do ponto da variação linguística escolhida. Então, por exemplo, bem
bem simples também. Você vai falar com uma pessoa, desconhecida, você não vai chegar de qualquer jeito, falando de qualquer maneira, né, tratando por apelidos e etcétera. Você vai ser um pouquinho mais formal, porque é o que pede a situação. Então a coerência linguística, ela diz respeito a isso. Então, gente, coesão e coerência é isso, é trabalhar a estrutura e o sentido do texto de maneira harmônica, para que aquele todo, né, que aquele enunciado possa surtir o efeito desejado e respeitar a intencionalidade do autor, tá. Como eu falei, coesão tem a ver com estrutura, coerência tem a ver com sentido, mas ambas precisam andar de mãos dadas, senão o texto ele realmente vai ter problemas. E esse problema ele não vai ser só para aquele que interpreta, né, ele pode atingir outros níveis um pouco mais desagradáveis, cair em descrédito e assim por diante, tá. No material de vocês têm lá as atividades de fixação para fazer, algumas sugestões de leitura. Eu espero que vocês, se precisar, revejam o material e nós nos vemos na próxima semana.